Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo específico falando sobre esse jogo das 21h30 entre Racing e Flamengo, valendo vaga na grande final da Copa Libertadores da América. Mas antes de falar do assunto principal, gostaria de parabenizar o Atlético Mineiro, que é o primeiro finalista aí da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro, que foi finalista da Libertadores ano passado, teve um jogo de certa forma até tranquilo. O Independente Del Valle ainda conseguiu um golzinho, quase que complica a vida do Galo ali buscando o empate, mas com um gol, se eu não me engano, do Hulk ali, o último gol acabou consagrando aí a vitória, o bom retorno do Hulk, que estava há vários jogos sem marcar gol. Então parabéns ao Galo, que represente e muito bem o Brasil na final da Copa Sul-Americana. Vou falar então agora sobre Racing e Flamengo, mas não antes de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando muito e não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Bom, vamos lá então. Jogo precificado, analisado. Coloquei meu favorito, meu underdog. Confesso que foi um jogo difícil de se precificar por muitos fatores, alguns fatores inclusive particulares. Vou comentar com vocês um pouco sobre eles, um pouco do qual sentido eu coloco às vezes em algum jogo como esse entre Racing e Flamengo, que está misturando aí uma sequência boa de Green, uma sequência de brasileiros se dando bem, uma sequência de finalistas brasileiros. Então vou compartilhar com vocês um pouco desses fatores aí e vamos ver se eu tenho razão, se minha projeção até que faz sentido e se farei essa entrada ou não, e se realmente o valor também está do lado da onde eu acho que está, da onde eu acredito que esteja. Para começar então, vamos recapitular aí o primeiro, nessa sequência de Libertadores e jogos decisivos de Campeonato Brasileiro. Venho de um, um head para o próprio Flamengo. No caso, no primeiro jogo no Maracanã, eu acabei ficando contra o Flamengo, então fiquei em lei ao mandante favorito. Acabou que o Flamengo venceu a partida, acabei tomando esse head, mas logo após a boa vitória da LDU em casa, fiquei então a favor do mandante underdog. Acabei tendo um green no jogo entre LDU e Palmeiras, assim também no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro até esse momento é o time que mais me deu rendimento, que mais me fez ter assertividade. Então no jogo entre Palmeiras e Flamengo, acabei ficando no Palmeiras e Cruzeiro, acabei ficando contra o Palmeiras. Então um lei ao mandante favorito. O empate ali acabou também me dando um green. E vamos agora para Racing e Flamengo. Na minha opinião, um jogo muito duro para o Flamengo. Parece que não terá o Pedro, mas tem Léo Ortiz de volta à disposição do Felipe Luiz aí para o jogo. Até o momento que estava vendo ontem, o meio de campo seria formado por Saul, Arrascaeta, Eric Pulgar e não lembro, não, e Jorginho. Isso, um meio campo diferente aí para o jogo de hoje. O Flamengo tem uma seleção aí, isso é indiscutível, mas vamos agora então botar esses fatores aí à prova para tentar chegar ao favorito e ao underdog. Na minha opinião, o Flamengo é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Acredito que o Flamengo pode sim vencer a partida, no mínimo empatar a partida ou perder aí por um gol de diferença, que o jogo irá para os pênaltis, mas acredito que o Flamengo pode no mínimo empatar esse confronto jogando em Avejaneda contra o Racing, e assim já garantir a sua vaga na final da Libertadores no tempo normal. Porém, o underdog, que é o Racing, é o único lugar onde tem valor para esse confronto, pelo menos na minha precificação, pelo menos separando aí o meu favorito do meu underdog, vendo se tem valor para ficar a favor de algum dos times. Então acho que a favor do Racing a 3.10, lembrando que o Racing precisa minimamente de uma vitória para levar o jogo para os pênaltis. Então acho que sim, tem muito valor para o Racing, que joga em casa, é um time muito bom, na minha opinião, não tão bom como a LDU, principalmente quando a LDU joga na altitude, mas o Racing sim é um time muito bom, um time que vem dando trabalho para times brasileiros aí. Então acho que sim, jogando em casa, o Racing pode igualar a partida e vencer o Flamengo e levar esse jogo para os pênaltis, fazendo assim ter valor esse 3,10 para a vitória do Racing. Vamos agora aos fatores particulares aí que meio que me deixam meio confuso, que seria, caso o Flamengo passe, já teremos o Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana e já teremos o Flamengo na final da Copa Libertadores, podendo ainda ter o Palmeiras também na final da Copa Libertadores. Então, três brasileiros em decisões continentais, sendo elas
pode ser a decisão por dois times brasileiros, dois times que já se enfrentaram na final da Copa Libertadores, então acho que só por aí já temos um fator meio que difícil de acontecer, não vou dizer impossível, mas acaba ficando meio pesado acreditar que os três brasileiros irão para a final da Copa Libertadores da América. Pode ser aí apenas um pressentimento meu de que algo de ruim pode acontecer para que não vá três brasileiros para a final da Libertadores, mas se você for olhar estatisticamente, as chances disso acontecer, de termos três times do mesmo país decidindo campeonatos continentais, isso é difícil de acontecer, assim como é difícil de acontecer um campeão invicto. Como eu disse no jogo entre LDU e Palmeiras, o Palmeiras perdeu essa invencibilidade em uma boa hora. Afinal, se for para a final da Copa Libertadores, irá já sem o peso de estar invicto, de ser campeão invicto. Outro fator aí que eu acho que é bem relevante é o caso do Flamengo não estar jogando tão bem assim, não estar jogando o fino da bola como a gente sabe que é um time muito efetivo, um time que quando tem a oportunidade de fazer gol dificilmente perde os seus gols, mas acontece que sim, é um time que não está no seu bom momento, inclusive perdeu para o Fortaleza jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana, então acho que sim, o fator casa do Flamengo que ajudou muito na vitória contra o Racing, hoje se inverte. Acho que o Racing com o fator casa, ali, com o fator torcida, tem muito a entregar. Pode sim, no embalo do seu torcedor, fazer um bom jogo e conseguir parar o Flamengo, que, repito, não vem jogando bem, mas ainda assim tem um time muito bom, uma seleção, e caso esse time pegue no breu, fica difícil para o Racing, mas acredito que sim, teremos um jogaço para hoje. Outro fator aí também, então, é a questão da sequência de greens. Já vem numa sequência de dois greens altíssimos, no caso da LDU e Palmeiras, um green quase a 5,50, se eu não me engano, e no green entre Palmeiras e Flamengo também um empate ali abaixo de 3,50, mas um empate acima de 3, um green de certa forma bem alto, então acreditar que eu também irei fazer uma terceira e um hat-trick em um green acima de 3 nessa odd de 3,1 para o Racing também fica muito difícil, mas aí é um conceito particular meu, uma estratégia particular minha, que quando eu acabo chegando ali no quinto green seguido, quinto green seguido, já avisando que a próxima entrada pode ser um head, eu acabo colocando, diminuindo o valor da stake e jogando essa stake em odds altas, ou seja, algum time que seja underdog, mas que na minha opinião, na minha precificação, no meu estudo, tem a chance de vencer, então acabo jogando uma stake baixa em uma odd alta para compensar então o que seria no caso o sexto green seguido, que seria muito difícil. A gente sabe que nesse meio a gente às vezes mais erra do que acerta. O que nos mantém lucrativo é o valor das odds que nós acertamos, então nem sempre teremos um rendimento acima dos 50%, que é o mínimo ali para se ser lucrativo. Não é meu caso, estou com uma assertividade de 67% nesse momento, muito bom, não tenho do que reclamar, mas ainda uma sequência de greens assim, na minha opinião, tende no menor tempo possível e tão breve ser interrompida, então isso é um fator, mas é um fator particular que você deve ignorar aí, que afinal isso se mantém, se tem as entradas que eu fiz nesse ano, as planilhas ali que eu vejo no banco de dados do valor das entradas, das odds, quais as probabilidades delas baterem, então isso é muito particular meu, mas eu tenho que falar aqui do que eu projeto, do que eu precifico, então levando para esse cenário, isso daí é sim, na minha opinião, uma dificuldade de acontecer esse valor aí para o Racing a 3,10, mas se eu estarei fazendo alguma entrada hoje, será realmente a favor do Racing a 3,10. Temos valor também na vitória do Flamengo a 2,46, valor que eu digo são odds bem difíceis de se ver quando se está a favor do Flamengo. O Flamengo geralmente fica ali com odds máximas a 2, geralmente abaixo de 2, é muito difícil ter o Flamengo com odds acima de 2,46, aí que é a odd para esse jogo de hoje. Então acho que sim, caso você vá ficar a favor do Flamengo, tem sim o seu valor. Na minha opinião, na minha precificação, o valor maior está para o lado do Racing, que pode sim vencer a partida. Para ficar contra o Flamengo a 2,64, na minha opinião, muito alto, acabou ficando fora de cogitação, é até uma odd 2, eu acabaria ficando contra o Flamengo, mas a princípio, então, Beck Racing a favor do Racing a 3,10 para uma vitória, será o que eu estarei monitorando aí durante o dia, olhando com muito carinho
Lembrando que só os times brasileiros jogaram suas competições nacionais durante a semana, os times argentinos e equatorianos, que é o caso aí dos postulantes a finalistas da Copa Libertadores da América, acabaram descansando e assim se preparando unicamente, exclusivamente para esses jogos decisivos de Copas continentais. É isso então, para resumir aqui, se você chegou até aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal. Beck Racing a 3.10 é o valor da entrada de hoje, isso na minha precificação. Costumo dizer que não é um não é um vídeo de tipster onde você irá fazer o que eu falo, mas sim um vídeo analítico que pode aí estar estimulando seu pensamento para estar pensando, precificando e planejando esse jogo de hoje. Do mais, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, que será amanhã, falando sobre Palmeiras e LDU. Quem sabe teremos uma noite histórica aí para o Verdão. Afinal, precisa de uma remontada que jamais foi vista, jamais foi feita com o time do Abel e também jamais foi feita aí em Copa Libertadores da América pelo Palmeiras. Do mais, quero desejar a todos um bom dia, uma boa sorte para o torcedor do Flamengo, para o time do Flamengo que estará representando o Brasil hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!